Está no ar programa Globalizando. Apresentação, Mário Tito Almeida e alunos de Relações Internacionais da UNAMA. Para você que está ligado na Rádio UNAMA FM, estamos iniciando o programa Globalizando, o programa do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Quero logo mandar um abraço a toda a galera que está nos acompanhando pela 105.5, mas também pelo radio.nama.br. E olha só, nós estamos também no Twitter da Rádio Nama, @Rádio Nama. Estamos também no Instagram, ao vivo, no @programa Globalizando, aliás, e você pode acompanhar a gente em todos os canais. Este é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais. O nosso objetivo é falar de temas internacionais e suas interfaces locais e regionais. É um prazer ter você conosco. E nós estamos falando hoje sobre a liberdade de imprensa como fundamento da democracia, com Simone Romero, jornalista, que está com a gente para conversar sobre esse tema muito relevante e importante. Globalizando. Fique por dentro. Para a Organização das Nações Unidas, o direito à informação é um bem público, que deve ser garantido por uma imprensa livre e independente, que valorize a imparcialidade e a verdade. Segundo a ONU, o respeito à liberdade é fundamental, tanto para os meios de comunicação quanto para que cada cidadão possa expressar suas opiniões abertamente e com segurança. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios a jornalista Simone Romero e nós estamos conversando sobre a liberdade de imprensa como fundamento da democracia. Temos uma pergunta que está chegando agora, Simone, para a gente começar a conversar. Bom dia, professor Mário Tito, bom dia, ouvinte da Rádio UNAMA. Estou aqui com o Pablo Gomes, do 7º semestre de Relações Internacionais da UNAMA, e tem uma pergunta sobre o tema de hoje. Bom dia, professor Mário Tito, bom dia, ouvinte do Globalizando. A minha pergunta é a seguinte: por que a liberdade de imprensa é importante para a democracia? Então, a liberdade de imprensa ela é importante para a democracia porque sem uma imprensa livre a gente não consegue dar espaço para vozes plurais, né, necessárias para que a democracia avance, né? É preciso que a gente tenha uma imprensa livre, inclusive porque a imprensa ela tem inclusive um papel importante, fundamental dentro do processo de inclusive de denúncia, né, de casos de corrupção dentro do governo, né? Ela serve como um balizador social, né, de discussão das políticas públicas aplicadas pelo governo e também de multiplicação de vozes importantes e fundamentais dentro da sociedade, né? Se a gente não tivesse, por exemplo, quando a gente não tem uma imprensa livre, a gente muitas vezes não consegue ouvir as vozes que estão na periferia e que precisam ser verbalizadas, né? A gente tem o que seria do Brasil hoje se a gente não tivesse uma imprensa livre, inclusive capaz de denunciar as questões que estão acontecendo na Amazônia. Exato. Né? Esse brutal assassinato do Bruno e do Dom acaba mostrando exatamente isso, porque ambos de alguma forma eram jornalistas e estavam reverberando para o mundo essas questões. É verdade. E aí, assim, a gente tem sérios ataques. A gente tem sérios ataques aos jornalistas exatamente por conta disso. Né? Se a gente for ver hoje, por exemplo, eu peguei um número aqui, os casos de violência contra jornalistas em 2021, um levantamento feito pela nossa federação, a Federação Nacional de Jornalistas, aponta que houve 430 episódios de violências cometidas contra jornalistas no Brasil. Né? E que a maior parte dessas violências, inclusive, foi cometida pelo presidente da República. Né? Ele cometeu 147 casos, são 129 episódios de descredibilização da imprensa e 18 ataques verbais a jornalistas. Porque para ele não interessa ter uma imprensa livre capaz de questioná-lo, né, nas suas ações. Né? É um presidente que foi eleito à base de fake news e que, portanto, para ele não interessa a verdade dos fatos. E até a fala dele, né, diz assim, cala a boca, não te perguntei nada, isso já mostra exatamente uma atitude, né? Exatamente. E aí as pessoas que tentam divulgar, né, que buscam mostrar a realidade do que está acontecendo na Amazônia, do que está acontecendo na periferia das grandes cidades, acabam sendo violentamente atacadas e mortas, inclusive porque existe um respaldo do próprio presidente para que essas pessoas sejam atacadas e mortas. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista.
Nós estamos conversando com a jornalista Simone Romero e ela tá falando com a gente sobre a liberdade de imprensa como fundamento da democracia. Simone, tem uma pergunta da Maísa Lisboa. Obrigado, Maísa. Ela pergunta pelo Instagram: o que regulamenta a liberdade de imprensa no Brasil? Então, o principal, regulador da liberdade de imprensa no Brasil é a própria Constituição brasileira, né, que tem vários artigos, mas o principal artigo é o 220, né, que fala assim que a manifestação do pensamento, criação, expressão, informação sobre qualquer forma, processo ou veículo, não pode sofrer qualquer tipo de restrição, enfim. Então, a Constituição brasileira, ela já incorpora exatamente essa questão da liberdade de imprensa como um princípio. E não só a liberdade de imprensa, mas a liberdade de acesso à informação jornalística, de acesso à informação e de divulgação da informação jornalística, né? Isso é um princípio básico da nossa Constituição. Apesar de que ele vem sendo muito desrespeitado no Brasil, né? Então a gente precisa reforçar, né, a necessidade da gente ter a imprensa livre como um princípio constitucional, né? Na pergunta passada, você puxou o assunto das fake news, do presidente Bolsonaro e a disseminação de fake news, e me lembrou muito a questão do Telegram, que foi bloqueado no Brasil há uns meses atrás. E até mesmo, hoje em dia, a gente vê muitas páginas do Twitter que são de fofoca, compartilhando informações que não têm fontes seguras. E aí eu queria saber um pouco mais sobre como essas fake news podem atrapalhar na disseminação de informações corretas que sirvam realmente para informar o público. Exatamente. Hoje a gente tem um grande problema, e não é só no Brasil, acho que no mundo inteiro as fake news, elas são um problema. Inclusive, vários países no mundo têm buscado regulamentações para essas questões das fake news. Agora, o que a gente precisa ter bem claro é que, assim, a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa não são direitos absolutos, né? Então, assim, a liberdade de imprensa, ela depende de responsabilidade, ela deve ser exercida com responsabilidade, com ética, né? Então, é por isso que é muito importante a gente buscar sempre fontes oficiais, como da própria imprensa, né? Antes da gente divulgar qualquer coisa, né? Buscar sempre a fonte original de qualquer coisa que a gente observe, principalmente vindo desses aplicativos de mensagem, né? Dessas coisas que a gente vê sendo divulgadas pela internet, que a gente não tem muita fonte. Daí o papel do jornalista ele é fundamental dentro desse processo, né? A gente precisa exatamente de pessoas que tenham uma formação específica para poder fazer o filtro das informações que a gente recebe. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Estamos conversando com Simone Romero, a jornalista que está nos atendendo gentilmente, conversando com a gente sobre a liberdade de imprensa como fundamento da democracia. Tem uma pergunta, Simone, da Yasmin Gonçalves. Obrigado, Yasmin. Ela nos manda pelo Facebook. Ela quer saber o seguinte: qual é o papel da ONU em defesa da liberdade de expressão? Bom, a ONU, ela tem um papel de apontar, né? Ela elabora relatórios, ela faz apontamentos em relação àquilo que os países deveriam fazer, mas ela, de fato, ela não tem nenhum poder de sanção. O poder da ONU é, digamos assim, dar visibilidade aos problemas que acontecem nos países, né? Então, e a visibilidade internacional, ela é fundamental também para que a gente consiga avançar, né, na redução da violência contra jornalistas e na melhoria das condições da liberdade de imprensa dentro do país. Se a gente for ver agora a morte do jornalista britânico Dom Philip, acabou se transformou num incidente internacional para o país, né? Isso fez com que os olhos internacionais, os olhos do mundo se voltassem para a gente aqui na Amazônia para mostrar essa realidade do que acontece de fato com os jornalistas no Brasil.
Talvez, se fosse um jornalista brasileiro que tivesse morrido, a gente não tivesse essa repercussão tão grande como a gente está tendo agora, né? Então, esses mecanismos internacionais, os Jornalistas Sem Fronteira, que é uma organização internacional também que trata muito dessas questões relacionadas à liberdade de imprensa e a garantia da vida dos jornalistas, e das condições de trabalho dos jornalistas. Então, essas organizações internacionais, elas têm um papel fundamental de lançar luzes e de permitir que haja uma pressão internacional em relação aos países, né? Mas o que a gente tem visto é que o Brasil, de fato, ele tem sido um verdadeiro fiasco internacional, né? Nós hoje somos praticamente motivo de piada internacional, né? E aí fica mais claro o quanto o Brasil precisa mudar no sentido de ganhar de novo respeito internacional pela garantia dos direitos humanos, em geral, também da informação, né? Exatamente. Hoje o Brasil enfim... quando a gente tem um presidente que vai para uma Assembleia da ONU para contar mentiras, como ele conta, a gente tem muita dificuldade mesmo de entender e de perceber, né, que um presidente que conta mentiras não pode jamais defender uma imprensa responsável e ética, né? Muito bem, Simone Romero conosco no programa Globalizando de hoje. Vamos para mais um quadro do programa Globalizando. Globalizando nas ruas. O Globalizando não para e nós estamos sempre levando informação para você. Quero chamar a nossa produtora, Paula Castro, que tem mais informações para o programa de hoje. Bom dia, Paula. Bom dia, professor Mário Tito. Bom dia, ouvintes da Rádio Nama. Estou aqui diretamente da UNAMA Alcindo Cacela para conversar com o Vitor Azevedo, que é acadêmico do 7º semestre de RI da UNAMA e também está na organização do primeiro Fórum de Comex, que é um evento promovido pelo curso de RI daqui da UNAMA, um evento super esperado e super importante para o curso, e ele vai conversar um pouco com a gente agora sobre esse evento. Bom dia, Vitor, tudo bem? Bom dia, Paula. Bom dia a todos os ouvintes do Globalizando. Então, Vitor, conta pra gente primeiro quais os assuntos do Comex que vão ser abordados nesse evento. Bom, esse fórum ele é uma iniciativa do curso de Relações Internacionais da UNAMA e ele tem o objetivo de mostrar a força, a representatividade do comércio exterior na Amazônia, no estado, que é muito forte, mas que precisa ser mais fomentado. Então, é por isso que nós estamos contando com grandes presenças de representantes na área, órgãos intervenientes no comércio exterior, grandes empresas que vão falar, né, um pouco sobre o processo, como funciona, e essa ligação com os acadêmicos, das empresas representantes com os acadêmicos, é algo muito importante e que a gente vai destacar muito nesse fórum. Certo, Vitor. E conta pra gente também qual a expectativa do pessoal da organização para o evento. Estão nervosos, estão ansiosos? E o que a gente pode esperar de todo esse grande evento? Olha, nós estamos muito entusiasmados porque é um evento que eu tenho certeza que vai marcar a UNAMA e no que diz respeito ao comércio exterior, ele vai alavancar. Aliás, nosso objetivo é esse, alavancar o comércio exterior aqui no estado e dar maior visibilidade para a UNAMA nesse setor. Perfeito, esse foi o Vitor Azevedo aqui conosco no programa Globalizando. Ele é acadêmico do 7º semestre de RI da UNAMA, meu colega de equipe do Globalizando, da equipe de externas e também membro da organização do primeiro Fórum de Comex da UNAMA, um evento imperdível que vai acontecer que dia mesmo, Vitor? Vai acontecer no dia 28 de junho. Perfeito, não percam, se inscrevam e seguem com vocês agora aí no estúdio. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos conversando hoje com a jornalista Simone Romero. Ela está com a gente para conversar sobre a liberdade de imprensa como fundamento da democracia. Simone, nós estávamos falando, vimos até a Gabi falando da Coreia do Norte. Tem uma pergunta interessante do João Alves. Obrigado, João. Pelo Facebook, ele pergunta o seguinte: como o jornalismo funciona em países como a Coreia do Norte? De fato, se a gente for pensar no que é o jornalismo, ele não funciona, né? Porque o jornalismo, ele prevê a necessidade do contraditório, né? A pluralidade de vozes. Então, de fato, o que você tem é uma divulgação de informações, né? Você tem uma imprensa estatal, né? Nesses países que são extremamente fechados,
né? Você tem informação que é divulgada e que tem que passar pelos filtros do governo, que é extremamente censurada pelo governo, e você tem os órgãos de imprensa, são todos dominados, né, pelo aparato estatal. Mas se a gente for pensar também, aí é interessante a gente discutir também essa questão sobre o ponto de vista de que mesmo nos países onde a gente tem uma liberdade muito grande de imprensa, a imprensa, ela, de fato, ela não é livre, né? Se a gente for pensar, por exemplo, os Estados Unidos, que aí são tidos como a meca da liberdade, o país das liberdades e das garantias individuais, a gente vai ver que hoje, por exemplo, a gente tem um caso que está mobilizando as organizações internacionais, que é a extradição do Julian Assange, né? Que está sendo extraditado. O Reino Unido já anunciou que vai extraditá-lo para os Estados Unidos, onde ele deve pegar uma condenação de prisão perpétua por divulgar informações que são informações fundamentais para a democracia, né? Que são documentos que mostraram como a barbárie que os Estados Unidos cometeram. Por exemplo, né, ele divulgou vários documentos, mas um dos que são importantes é a questão dos documentos que mostram a barbárie que os Estados Unidos cometeram na guerra do Afeganistão. Sem dúvida. Né? Então, a gente... se a gente for pensar, né, os ataques à liberdade de expressão e à liberdade de imprensa, eles acontecem de uma forma global. Em países autoritários ou nos ditos democráticos. Exatamente. Né? Porque nos países autoritários você tem uma informação única, uma informação estatal, mas no Brasil também, em outros países, a gente também tem, né, esse peso de grandes corporações e do próprio aparato governamental definindo o que pode e o que não pode ser divulgado. No Brasil a gente tem isso, nos Estados Unidos, em qualquer país. Exatamente. Assim, eu até queria comentar se a senhora acha, né, o que a senhora acha sobre nesses países como Coreia do Norte, por exemplo, Inglaterra, Rússia, que já tem a mesma pessoa no poder por tanto tempo. Após um tempo o jornalismo começa a seguir só uma linha, né, só uma dinâmica de notícias, de informações que são convenientes para aquelas pessoas que estão no poder, para continuar no poder, né? Isso acontece, e acontece não só lá, mas acontece de uma maneira geral, se a gente for pensar, e se a gente for discutir a grande imprensa no Brasil, no mundo de uma maneira geral, essa imprensa, ela depende de financiadores, né? Que são os seus anunciantes, e os governos são grandes anunciantes. Por exemplo, eu vou trazer o debate aqui para o Brasil. Os governos são grandes anunciantes, eles são os principais fontes de publicidade da grande imprensa, né? Então, de uma certa forma, eles pagam também pelo silêncio da grande imprensa, se a gente for pensar sobre esse aspecto. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Estamos com Simone Romero, jornalista, conversando exatamente sobre a liberdade de imprensa como fundamento da democracia. E nós vamos continuar conversando com ela. Eu queria que você discutisse um pouquinho, sabe, Simone, o papel do jornalista nesse processo. Por que tem que ter o jornalista preparado e que possa efetivamente exercer um papel relevante na sociedade? O jornalista, ele tem... E aí, assim, eu faço parte de um grupo que defende a necessidade de uma formação específica em jornalismo. Isso é um debate que a gente tem hoje no Brasil inteiro, e que não existe nem um consenso dentro da nossa categoria. Mas eu defendo a necessidade do diploma e da formação de nível superior para o jornalista, porque o curso de jornalismo, ele não é simplesmente... Jornalismo não é só técnica de escrever, né? É óbvio que a gente tem as técnicas da produção de conteúdo jornalístico, né, do texto impresso, do texto de rádio, do texto de TV, mas jornalismo, ele é muito mais do que isso, né? A gente tem todas questões éticas e questões de apuração e a necessidade, como eu já falei, da gente ouvir o contraditório, da gente buscar o mais próximo da realidade dos fatos, né? Até porque
não existe essa questão da imparcialidade. A partir do Exato, momento em que eu exato. escrevo, eu estou escrevendo sob o meu ponto de vista, né? Então, eu faço eu sou o primeiro crivo de qualquer informação Sim. que eu divulgo como jornalista, mas o que eu tenho que buscar é a verdade que tem ali, né? Eu não posso me abster eu não posso falsear aquilo que eu estou vendo, né? Então, o jornalista ele tem esse papel de fazer um filtro, de ser um filtro importante na sociedade para essas informações. E interessante que o Rafael Russo, pelo Instagram, pergunta assim: os oligopólios midiáticos ao redor do mundo podem prejudicar o trabalho da imprensa? Sim, claro. E é importante também a gente fazer uma separação que eu acho que é fundamental, que é a questão de que o jornalista, ele é um trabalhador da comunicação, né? Ele não é o dono da empresa, né? Então, assim, muitas vezes as pessoas atacam jornalistas nas ruas porque têm a impressão de que é o jornalista quem define o que vai sair na imprensa. E o jornalista não, ele é um trabalhador, ele vai para a rua, ele colhe a informação, ele escreve o texto dele ou produz a sua reportagem, seja lá em que meio for, mas o conteúdo, o que sai na imprensa, é definido pelo dono da empresa, né? Então, a gente fala muito que a liberdade de imprensa, ela está subordinada à liberdade da empresa jornalística onde o jornalista trabalha, né? Então, é preciso separar isso, né? E os grandes grupos de comunicação hoje no Brasil e no mundo são dominados ou por grupos políticos ou por grupos econômicos muito fortes, né? Então, acaba que o jornalista, ele sofre um pouco com a necessidade de divulgar aquilo que é do interesse do dono do jornal, né? Globalizando apresenta Site Internacional da Amazônia. O curso de Relações Internacionais, além do programa Globalizando, tem também um projeto de extensão que é o Site Internacional da Amazônia, que produz conteúdo de relações internacionais e muitos artigos, inclusive, reverberando aquilo que a gente discute dentro do curso. Para falar sobre o Site Internacional da Amazônia, estamos recebendo Yasmin Garcia, que é uma das coordenadoras do site. Bom dia, Yasmin. Bom dia, professor, e bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nama. Legal, Yasmin, fala pra gente o que é que tem de produção nova aí no nosso site. Essa semana nós vamos ter artigos imperdíveis. Na segunda-feira, dia 20, nós começamos com o Problema dos Refugiados no Mundo, uma questão de humanidade, escrito pela Luciana Neves, do terceiro semestre. Na quarta-feira, dia 22, nós temos as eleições na Colômbia, escrito pela Larissa Schoenberger, internacionalista. E para finalizar, na sexta-feira, dia 24, nós temos o Fórum UNAMA de Comex, a Amazônia em Foco, escrito pela Paula Castro, também internacionalista. Legal, Yasmin, essas produções são todas coisas que nós estamos discutindo dentro do curso. Como é que você vê a importância do site para falar de relações internacionais na Amazônia? O nosso site é produzido totalmente por internacionalistas da Amazônia, então nós estudamos tudo isso na universidade, nas disciplinas, durante todos os semestres, então é importantíssimo o site para nos dar mais experiência e nos dar mais conhecimento com fontes confiáveis. E fala pra gente como é que a galera pode acessar todo esse conteúdo de qualidade. O nosso site é internacionaldaamazônia.com. Pelo Instagram, você nos encontra como Inter da Amazônia, sem repetir o A. E no Facebook, nós também somos identificados como Internacional da Amazônia. Legal, Yasmin. Muito obrigado pela sua participação. Só diz pra gente, já está preparando as férias aí em Bragança? Já sim. Muito bem. Obrigado, Yasmin, pela sua participação aqui no programa Globalizando de hoje. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos com Simone Romero aqui no programa Globalizando e temos uma pergunta muito legal da Nívia Embiriba pelo Instagram. Qual é o impacto dos meios de comunicação em massa na formação da opinião pública? O impacto é muito grande, né? Se a gente for pensar. Hoje, inclusive, eu diria que os meios de comunicação de massa, eles hoje dividem um pouco esse espaço da formação da opinião pública com mecanismos novos, como, por exemplo, os aplicativos de mensagem, né? Hoje a gente tem uma participação cada vez maior de WhatsApp, de Telegram, né? Como mecanismos de
de formação da opinião pública. Mas, na verdade, esses mecanismos, como o Instagram o Telegram e o WhatsApp, eles reproduzem informações. O que a gente tem dentro dos meios de comunicação de massa é que os meios de comunicação de massa, eles produzem informação, né, a partir dos interesses daqueles que são os donos desses meios de comunicação de massa. Né? Então, a gente tem uma interferência muito grande de grupos econômicos, de grupos políticos, definindo aquilo que seria a opinião pública, né? Interferindo de forma efetiva na formação da opinião pública. É por isso que a gente precisa cada vez mais no Brasil de uma regulamentação maior da mídia, e aí a gente não está falando em censura, Sim, mas da necessidade perfeito. de regulamentação, inclusive para criar mecanismos de financiamento público da mídia independente no país. Sim. Né? A gente hoje tem várias agências trabalhando de forma independente. Aqui na Amazônia a gente tem a Amazônia Real, a gente tem a Agência Pública, a gente tem Mídia Ninja, a gente tem vários coletivos de produção de mídia independente que trazem uma informação mais qualificada e mais plural que para a formação da opinião pública e que precisam ser estimulados e que hoje não contam basicamente só com financiamentos coletivos e com muitas vezes até financiamentos de fundos internacionais, enfim. Então, a gente tem essa necessidade de ampliar e qualificar mais a informação. Né? A opinião pública, ela é absolutamente... a televisão ainda tem um papel muito importante na formação da opinião pública. Né? Os jornais, os principais telejornais do país, eles interferem ainda de forma muito efetiva, apesar de que a gente já observa hoje uma mudança, até em função do avanço da internet, mas os grandes meios de comunicação, os meios de comunicação de massa, eles são fundamentais ainda na definição. Simone, nós estamos quase terminando o programa, mas eu queria te perguntar, assim, qual a importância dessa consciência de classe, dessa importância de tomada de consciência do papel do jornalismo num Brasil hoje tão polarizado, num Brasil tão defensor, digamos assim, de negacionismos, de ideias que a gente achava que nem existissem mais. Mas qual o papel do jornalismo nessa consciência de classe? O jornalismo... Bom, o que acontece é que a gente tem se organizado cada vez mais em coletivos, exatamente para começar a discutir essa questão da liberdade de imprensa e da democracia. Agora mesmo, por exemplo, há poucos meses atrás, em função, né, dessa o que a gente considera assim uma queda na qualidade, as ameaças que a gente tem sofrido à democracia brasileira, exato. a gente... Um grupo de mulheres jornalistas do Brasil inteiro, do qual eu faço parte, a gente resolveu se unir e começar a discutir isso de uma forma mais efetiva. A gente criou um coletivo, inclusive, chamado Mulheres Jornalistas pela Democracia, que tem jornalistas, que reúne mulheres jornalistas do país inteiro, das 5 regiões do país. A gente tem a Cátia Brasil lá de Manaus, a gente tem gente como a Fátima Belchior, Helena Chagas, a Vera Durão, Vera Perfeito, enfim, a gente tem mulheres do Brasil inteiro, jornalistas, discutindo essa questão da democracia. Isso é fundamental, entendeu? A gente entender que o jornalista ele é um trabalhador da comunicação e que ele tem uma função social, o jornalismo tem uma função social importante, né? Que é exatamente de dar pluralidade, ampliar o espaço plural das vozes no país, né? E de defender os princípios democráticos. E este foi o programa Globalizando de hoje. É um prazer saber que você sempre faz do nosso programa um momento de informação de temas internacionais, como é que isso reverbera no nosso país também. Eu sou o professor Mário Tito Almeida, coordeno o curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Obrigado por você que está no Instagram, nos acompanhando, @pglobalizando, você que está também no Twitter do @Rádio Nama, muito obrigado. Quero agradecer muitíssimo, muito mesmo, a presença da Simone Romero aqui no programa Globalizando. Foi sensacional sua participação. Obrigado. Obrigada, gente. Obrigada a vocês, né, por terem me convidado. Eu espero ter contribuído um pouquinho com esse debate, né, porque
A gente poderia passar horas e horas Exato. aqui conversando sobre liberdade de imprensa e democracia no país. Legal, Simone Romero conosco. Quero agradecer a quem fez perguntas pra gente, o Pablo Gomes, o João Alves, Yasmin Gonçalves, Maísa Lisboa, Rafael Russo e Nívia Imbiriba. Deixa eu agradecer a equipe que foi formada hoje por membros da equipe de mídias, né? Quero agradecer a Sara Tavares. Sara, muito obrigado. Muito obrigada, equipe. Muito obrigada, Simone, pela colaboração de hoje. O programa foi excelente. Queria falar para você que semana que vem a gente está de volta no mesmo horário aqui na Rádio Nama com o tema Fórum Unama de Comex com a professora Érica Alencar. E hoje tem live com o tema Internacionalista na França com a internacionalista que está na França, Jorge Amarante. Legal, Sara. Quero também agradecer a Heloísa Valente, que também faz parte da equipe de mídias. Elo, muito obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui novamente. Obrigada a quem escutou e quem fez também o programa comigo. E eu quero lembrar vocês de acompanhar a gente nas nossas redes sociais, né? No Facebook, Programa Globalizando, no Twitter, @pglobalizando e no Instagram também, @pglobalizando. Legal, Elo. E também agradeço a acadêmica do 4º semestre, Gabriela Grosso. Obrigado, Gabi. Eu que agradeço, professor. Obrigada, Simone, por esse programa maravilhoso. E eu queria lembrar para vocês, ouvintes, que esse programa vai estar disponível em todas as plataformas sociais de podcast a partir de segunda-feira, em formato de podcast no YouTube, Spotify, Deezer, Google Podcast e Apple Podcast. Muito legal. Queria agradecer, então, quem esteve aqui nos estúdios também, a Agatha Poliani, que está coordenando os estúdios, a Stephanie, que está nas mídias, a Alciane, cronometrista, e também a grande equipe do Globalizando, Carol Nascimento na coordenação geral, Jade Germano nas orientações, Luísa Veiga, Maria Clara Amador, Alice Cardoso, Alciane Carvalho na playlist, Larissa Schoenberger, Luiz Sampaio, Lucas Patrick, Ana Clara Nunes e Juliana Gomes nas entrevistas, Agatha Poliani, Yane de Paula, Carlos Eduardo Rodrigues, Camille Mácula, Beatriz de Nazaré, Manoel Gaia no Globalizando News, Cauene Biapina, Jennifer Gonçalves, Emi Vilas Boas, Lana Borges, Stephanie Rodrigues, Gabriela Alves, Lara Lima e João Vitor Barra nas mídias, Paula Castro, Vitória Vidal, Paulo Vitor Azevedo, Ana Mel Grimati, Luciana Alves nas externas, Eduardo Oliveira, Pablo Oliveira, Érica Nascimento, Iago Cruz e Isabelle Macedo na produção de conteúdo, Brenda Macedo, Camila Neres e Camille Mâncio no roteiro, Verena Moura e Beatriz Valente na revisão de roteiro, Sérgio Salles e Josiane Mendes nos arquivos e documentações. A produção é do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. A operação de áudio é o Ardel Monteiro. Obrigado, Ardel. A apresentação é minha professora Mário Tito Almeida e a direção geral da professora Betânia Fidalgo, reitora da UNAMA. Rádio UNAMA FM 105.5, o som da Amazônia. Tchau, pessoal.